Muito boa tarde. Boa tarde àqueles que nos acompanham virtualmente pela plataforma do Facebook. Boa tarde aos amigos que estão aqui presentes na nossa Sociedade Espírita, Luz, Paz e Caridade. Sejam todos bem-vindos para a nossa exposição de hoje. Que Jesus esteja com todos nós. E que bom que nesse dia tão bonito de sol decidimos estar aqui ouvindo, essas palavras, esses ensinamentos do Mestre. Vamos aguardar alguns instantes, ainda faltam alguns momentos para nosso horário. Enquanto isso, eu gostaria que o pessoal aqui do Facebook confirmasse se está tudo ok com o áudio e com a imagem. Obrigada pela confirmação, Regina. Bom, no meu relógio são 16 horas, então eu convido a todos a fazermos a nossa prece, elevando o nosso pensamento, agradecendo a Deus pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos nessa tarde, então, ouvindo, aprendendo um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Que possamos estar atentos durante esses 30 minutos, possamos nos conectar com os nossos benfeitores, aqueles que tanto nos querem bem com essa espiritualidade amiga. Sabemos que para isso precisamos elevar o nosso padrão vibratório. Por isso o nosso esforço de estarmos aqui hoje, e eles ficam muito felizes, porque é a partir desse esforço que sentimos então esses bons fluidos e conseguimos harmonizar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, acalmar as nossas angústias e ter uma vida mais tranquila. Por isso pedimos licença para iniciar o trabalho desta tarde. Que assim seja. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho, então, segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9, a lei de amor, lá na instrução dos Espíritos. Mas o tema, o título da nossa palestra é Cuidar do Outro. Mas por que nós titulamos essa palestra Cuidar do Outro se vamos estudar a lei de amor? E é por isso que nós vamos, então, estudar por que nós mudamos o nome, tá? Mas a questão é essa, é a lei do amor. E essa mensagem foi passada pelo espírito Fénelon em 1861. E 160 anos depois, a gente vê como essa mensagem ela é muito atual. Ela é muito atual e a gente consegue praticar ela no nosso dia a dia. E se nós pegarmos o Evangelho, em qualquer lugar que abrirmos ele, é bem atual ainda. A gente sempre consegue colocar algum dizer que está ali na nossa vida, Bom, o Espírito Lázaro, ele inicia esse parágrafo, então, que está lá no capítulo 11, item 9, explicando que o amor tem essência divina e que todos nós temos no fundo do nosso coração a centelha desse fogo sagrado. Até mesmo a criatura mais endurecida, aquele que julgamos uma criatura difícil, tem dentro de si esse fogo sagrado, esse amor, Esse sentimento que está esperando para ser despertado. Ele nos conta também que esse sentimento se desenvolve e cresce com a nossa moralidade e a nossa inteligência. Se nós pegarmos essa palavra, que esse sentimento de amor que está dentro de toda criatura é desenvolvido através da moralidade e da inteligência, nós vemos a importância de estarmos aqui hoje buscando entender os ensinamentos de Cristo e principalmente praticar no nosso dia a dia. Quando fazemos isso, estamos sim desenvolvendo a nossa moralidade e a nossa inteligência e, consequentemente, a nossa capacidade de amar e de receber o amor. Então, para iniciar a nossa reflexão dessa tarde, nós, cada um,
pode fazer uma reflexão para si mesmo, dentro de si mesmo. Será que nós sabemos amar? Será que nós sabemos amar como Jesus recomendou? Ele disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E a questão é como cada um de nós está. Será que o nosso amor, ele ainda é genuíno? Ou ainda ele é egoísta? Será que amamos apenas aqueles que nos amam? Apenas aqueles que concordam com a gente? Apenas os nossos familiares, os nossos amigos, né? Então, quando fazemos sinceramente essa pergunta, a gente pensa, opa, acho que está faltando desenvolver um pouquinho mais esse sentido, esse significado do que é a palavra amor, conforme Jesus nos ensinou. E espera de nós, porque um dia saberemos amar verdadeiramente, né? O Espírito continua: há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento, com animais, plantas e até com coisas materiais, espécies de misantropos, que se aqueixarem da humanidade em geral e a residirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor e a condição de instinto. Bom, para começar, essa palavra difícil, misantropo, significa aquele que odeia a humanidade. Tá? E não sente aversão às pessoas e nem se sente fazendo parte da humanidade. Né? Aqui ele fala, então assim, trazendo, né, para o nosso dia a dia, eu já ouvi falar, eu já ouvi da boca de pessoas queridas, pessoas que eu tenho um grande carinho, ouvi assim, ó: eu prefiro conviver com os animais do que conviver com os seres humanos, né? Eu prefiro lidar com as plantinhas aqui de casa do que conviver com a humanidade, porque a humanidade, ela está perdida, a humanidade não tem mais jeito, né? É claro, não interpretem mal aqui a mensagem do Espírito do Espírito Fenelon, que é maravilhoso amarmos os animais, né? Proteger aqueles que dependem do nosso cuidado, as plantas, a natureza. Nós temos que zelar por isso, é nossa obrigação, porque nós já temos moralidade, já temos inteligência. A questão é, para eu fazer isso, eu preciso colocar os animais acima da humanidade? Eu preciso dizer assim, ó: o povo brasileiro, outra coisa que nós ouvimos muito, o povo brasileiro não tem mais jeito. A humanidade não tem mais jeito. Gente, vamos pensar, nós fazemos parte do povo brasileiro e nós fazemos parte da humanidade. Se eu digo o povo brasileiro não tem mais jeito, eu estou dizendo para mim e para todos. Eu não tenho mais jeito. A humanidade não tem mais jeito. Então, por que muitas vezes preferimos cuidar de um animalzinho? Porque ele não me contraria. Então, eu dizendo para ele: eu te amo, eu te adoro, né? O meu gatinho, o meu cachorro, que é maravilhoso cuidarmos, né, dos animais. Mas quando eu digo assim, eu não quero saber do resto da humanidade, só quero saber do meu animalzinho, porque a humanidade não presta, isso pode, não que esteja, pode estar acontecendo devido a um orgulho exagerado que nós temos e uma dificuldade muito grande de sermos contrariados. Então, como o animalzinho não me contraria, eu fico numa situação confortável, estou fazendo bem, mas não quero saber de ser humano. Então, nós iniciamos a nossa palestra, né, a nossa exposição, nesse sentido. Nos enxergamos fazendo parte dessa humanidade, nos sentimos, conseguimos olhar para o próximo e reconhecer Deus no próximo, reconhecer como semelhante o meu próximo, né? Mas voltando para o tema ali, para o amor que Jesus recomendou, que seria um amor genuíno, livre de preconceitos, um amor incondicional, sem apego, né? O amor que vê na humanidade inteira, que Jesus via, vamos dizer assim, ó, Jesus via naquelas pessoas que ele conviveu naquela época,
criaturas imperfeitas ainda, mas ele já conseguia visualizar os espíritos perfeitos que seriam. Né? Então, assim, será que nós conseguimos amar genuinamente o nosso irmão, observando nele que ele é criatura de Deus e que um dia ele vai ter uma perfeição relativa, mas vai chegar a ser um espírito puro? Porque todos vamos chegar nesse patamar, né? Então é esse o amor que Jesus nos recomendou, esse amor pacífico, esse amor sereno, sem cobrança. Sabemos que ainda estamos muito distante desse amor ideal, é um caminho muito longo, né? Na prática nós somos muito melindrados com tudo e a nossa verdade se faz ainda muito... A gente quer que a nossa verdade seja muito presente, seja sempre... A nossa verdade tem que ser a verdade de todo mundo, né? Isso acontece com os nossos familiares. É o meu marido me contrariar, é o meu filho me contrariar, é o meu amigo me contrariar, é o cara que torce para outro time, que pensa diferente de mim, que tem um outro candidato na política, que é um assunto que dá muito polêmico, que dá muita briga. Se agimos assim, se não sabemos amar aqueles que nós dizemos que amamos, como vamos fazer isso com pessoas que nem conhecemos? Né? O dia que isso aí acontecer, o mundo vai ser um mundo sem justiça social. Porque vocês pensam assim, ó, se eu pensar que um irmão meu, consanguíneo, né, ou um filho, ou um parente, tá ali na esquina passando fome, frio, tu vai conseguir dormir? Não consegue dormir. Fica angustiado, levanta, vai lá, leva uma sopa, convida para vir dentro de casa, né, dá coberta para ele. Imagina o dia que reconhecermos no outro um irmão nosso. Nós não vamos admitir, não vai existir mais fome, não vai existir mais guerra, vai ser uma maravilha. Mas até lá, nós temos que aprender a cuidar do outro. E é esse o convite da nossa exposição. Amar ainda nós não conseguimos genuinamente, mas cuidar nós conseguimos. Então, quando colocamos o nome da nossa exposição de cuidar do outro, já suaviza até o nosso sentimento e a nossa possibilidade de conseguir fazer algo para o próximo, né? Que possamos então cuidar do próximo. Parece uma tarefa muito desafiadora e grandiosa, mas no dia a dia, cuidar do outro é uma oportunidade para a gente praticar a caridade. Então, nós vamos dar exemplo aqui e nós podemos cuidar do outro, sim, de muitas formas. Isso nós já vamos treinando para o amor verdadeiro que Jesus nos fala, né? Então, como começar? Como que eu posso começar a cuidar do próximo? Como eu tinha dito antes, reconhecendo no próximo a presença de Deus. Reconhecendo que o outro é também filho de Deus, né? A nossa maior dificuldade no planeta que estamos, de provas e expiações, é reconhecer que temos e estamos em vários níveis evolutivos. Então eu não consigo reconhecer Deus no próximo porque ele tem que ser meu espelho, ele tem que estar como eu, sabendo o que eu sei, sentindo o que eu sinto. E muitas vezes eu não dou bola se o que eu sinto está certo. E eu não quero saber também se o que ele sente está correto. Eu quero que a minha verdade seja a verdade dele. Né? Nós temos que pensar que a Terra, ela pode ser comparada a uma escola. Como é que é quando a gente vai numa escola? Imaginem alguma escola que vocês estudaram, que os filhos estudam, que vocês conheçam. Lá na escola, tem criancinha no jardim de infância, tem os maiorzinhos na terceira série, agora é terceiro ano, né? Terceiro ano. Os maiorzinhos lá, os adolescentes do 9º ano, depois lá no ensino médio, até que se profissionalizam, vão para a faculdade. Nós estamos num planeta escola,
onde todos aprendemos. Então vamos deparar durante a nossa vida com pessoas que estão ainda no jardim de infância, que se comportam como se estivessem no jardim de infância. Só querem saber de sensações, só querem brincar, não estão nem aí com nada, com responsabilidade. Vamos encontrar pessoas que já se esforçam, já desenvolveram um pouquinho mais a sua inteligência, a sua moralidade. Vamos encontrar outros que nos inspiram, que nos dão coragem, que nos empurram. Essas criaturas já estão num nível escolar, vamos dizer assim, além. Então, se encararmos o nosso planeta como um planeta escola, porque é o que a Terra é, fica mais fácil reconhecer Deus no próximo. Todos estamos matriculados nessa grande escola e precisamos cuidar um dos outros. Cuidar de quem está na minha família é fácil, né? Cuidar dos filhos é um gosto, pega o netinho também, leva para casa o neto, cuida do filho, cuida do marido. Muitas vezes às vezes é difícil cuidar até dos que estão em casa com a gente. Mas como eu tinha falado antes, cuidar de estranhos, que é o desafio. Fénelon continua, que é o espírito. O vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso que se faz chegueis, passo a passo, a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Então ele nos sinaliza aqui tudo que já foi falado. Nós cuidamos com gosto, com alegria daqueles que estão no nosso círculo de amizades e de amores. Sair um pouco de si é desafiador, mas temos que fazer esse esforço, gente. O convite de Jesus é esse: sair um pouco de nós mesmos e irmos ao encontro do nosso irmão. Temos muitas oportunidades para isso aí durante o dia. Cuidar daquele que mais necessita, né? Um exemplo de como que eu posso cuidar do outro. Ouvir alguém. Ouvir aquele que precisa desabafar. Mas não só ouvir aquele que precisa desabafar. Ouvir sem interrupções. Ouvir sem ficar interrompendo o tempo inteiro a pessoa que está falando. Porque são hábitos que nós fomos criando durante décadas aí, né? Alguns de nós, não todos, que a gente pode rever. Geralmente a gente está ouvindo o outro falar, mas nós já estamos elaborando uma resposta, algo para rebater contra e dizendo, mas se fosse comigo eu faria diferente, mas se tu fizer assim vai dar errado. Então, exerce a caridade, cuida do próximo, escuta o que a pessoa tem para te dizer. Quando tiver a oportunidade, coloca a tua opinião, mas espera a vez de falar. Isso aí é uma grande coisa que a gente pode fazer. Nós não podemos nos isentar das responsabilidades de cuidar do próximo. Não é cuidar da vida do próximo. Não é cuidar da vida do outro, mas cuidar do próximo. Então, se eu sei que o meu vizinho está acontecendo um caso ali de violência doméstica, por exemplo, um abuso com crianças, com mulheres, com idosos, eu vou me isentar? Eu vou dizer, não, eu não vou denunciar porque eu não quero me incomodar, é com eles lá, ou um sobrinho que está passando por alguma situação, ou um conhecido. Isso é ter um olhar amoroso para o próximo. Não é questão de cuidar da vida do outro, é questão de pensar assim, o que eu posso fazer para que essa situação não vá adiante. Agora nós temos muito presente a questão do suicídio, que tanto falamos, que tanto lutamos.
Gente, geralmente, a maioria das vezes há estudos disso. O suicida, ele dá sinal. Ele diz, ele pede socorro. Eu não aguento mais, estou num nível de ansiedade tão profundo. E nós nos fazemos de bobo, vamos tocando a vida, como aquela criança lá no jardim, que só quer saber das sensações, de brincar. E não é comigo, não é com o meu familiar. Então, ter esse olhar atento, isso é amar, isso é cuidar do próximo, né? Outro exemplo é no trânsito. Para que mais desafiador que anda o trânsito de Porto Alegre? É desafio, gente. Parece uma coisa boba, mas para pedestres e para motoristas, a gente tem que trazer esses ensinamentos do Cristo, essas instruções dos Espíritos para o nosso dia a dia. Tem que trazer assim, prática. Como é que isso funciona na prática? Porque teoria é muito maravilhoso, mas se a gente não consegue exercer, né, não vale de nada. Então, como é que eu me comporto quando alguém cruza o meu caminho, me dá uma fechada ali no trânsito? Será que eu saio falando palavrão, desejando coisa ruim? Ou eu já consigo silenciar e dizer assim, ai, vai com Deus, te acalma antes que tu cause um acidente. Isso é cuidar do outro. Isso é sair um pouco de si e dar amor ao outro. Cuidar dos pedestres, dos ciclistas, né? Cuidar, ter esse olhar de cuidado. No ônibus também, aquele que está no ônibus, estar atento para não deixar um idoso, uma gestante de pé. Essas pequenas, grandes coisas. Agora já acalmou um pouco, me parece, essa questão de precisar ir no supermercado para os idosos, né? A gente tinha isso muito presente ali no ano passado. Maravilhosa a oportunidade de exercer caridade de cuidado ao próximo. Quer uma carona? Quer que eu te faça umas compras? Está precisando de alguma coisa? Cuidado, sai de si, vai ao encontro, vai, não espera cair do céu a oportunidade. Né? Aqui a gente poderia ficar falando o resto da tarde de oportunidade que nós temos de cuidar do outro. A prece da manhã que essa casa tem todos os dias às 9 horas da manhã ao vivo. Gente, é um trabalho maravilhoso, trabalho de irradiação. Porque ali eu estou cuidando de mim, mas eu estou cuidando do outro. Eu estou irradiando, eu estou doando. Isso é amor, é dar amor, é sair de mim. E o Espírito continua então ainda nesse item, dizendo assim, não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, ao amor verdadeiro. Ele, ao seu mau grado, cede, ou seja, querendo ou não querendo, cederemos ao amor e seremos espíritos grandiosos, amando genuinamente. Cabe a nós querer o caminho árduo e mais longo ou ouvir as diretrizes dos Espíritos de Jesus e aprender a amar. E ele segue. É um imã a que não é possível lhe resistir. Lei do progresso. Todos progrediremos. Todos somos filhos de Deus. Todos alcançaremos essa vida tranquila e serena. Seremos amados e amaremos da maneira adequada. Não é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem, em estado latente em vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Todas virtudes todas filhas do amor. Então, gente, assim, a mensagem que fica nessa tarde é cuidar do outro, praticar o cuidado com o próximo, exercer a caridade.
isso renova a nossa saúde, renova o nosso bem-estar. Então, quando nos doamos, quando saímos um pouco de nós mesmos, a favor do outro, e como falamos aqui, não precisa grandes coisas, mas que sejam feitas de coração. Isso aí faz bem pra gente. Eu não quero bem pra mim. Eu não quero ter mais saúde, eu não quero ter mais disposição, eu não quero mais, me sentir mais próximo do Criador. É o que todos nós queremos. Porque quando temos esse contato, quando conseguimos sentir, né, Deus, essa espiritualidade que nos acolhe, que nos ilumina, que nos aconselha, nós ficamos tão bem. As nossas células se renovam, a nossa saúde fica melhor, nós nos sentimos melhores. Então, por que não? Por que não cuidar do outro e assim estar cuidando de mim mesma? Porque Deus está com cada um de nós. Sempre. Sempre não nos abandona. Sabe tudo o que acontece. Tudo, 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 tudo. Cabe a cada um de nós, pelas nossas atitudes, pelos nossos sentimentos, entrarmos numa sintonia mental que podemos sentir essa presença divina. Mas Deus está com todos nós. Até mesmo com aquele que não reconhece a sua existência. Deus não abandona. Porque Ele sabe que cedo ou tarde esse filho volta. E entende que é só através de Jesus que a gente consegue se conectar e sentir o Pai. Através dos ensinamentos do Mestre. Por isso que cuidar do outro, quando fazemos isso, quando cuidamos do outro, estamos cuidando da gente mesmo, né? Então, que possamos sair um pouquinho da gente mesmo, largar um pouquinho o nosso egoísmo e pouco a pouco aprendendo a amar, então, começando com esse cuidado. Quando a gente vê esse nosso esforço, ele vai se tornando um hábito e já não é mais um sacrifício. Porque tudo nessa vida requer sacrifício, disciplina, organização. E se estamos aqui hoje, quinta-feira de tarde, ouvindo o que a espiritualidade nos passou, nos orienta, é porque já temos essa vontade. E a gente tendo essa vontade, já é um primeiro passo para mudar a nossa conduta e para começar a sentir cada vez mais a presença de Deus na nossa vida. Então não vamos desistir de amar a humanidade, não vamos desistir de amar o nosso próximo, de enxergar no outro uma criatura, filho de Deus, assim como eu. Vamos amar a todos, vamos cuidar. Se ainda é muito difícil a gente dizer, eu não consigo amar aquele que me desafia, que eu possa cuidar com uma prece, que eu possa cuidar com o que eu puder dar, porque nós também precisamos ser cuidados. Que a gente não se esqueça e que não tenhamos o orgulho tão, né, exagerado, que a gente não lembre que nós precisamos do cuidado do outro também. E que se hoje estamos super bem aqui, dispostos, com saúde, não sabemos o dia de amanhã. Então, nós precisamos, sim, ter humildade para reconhecer essas questões. Que hoje a gente consiga refletir sobre tudo isso e que, pouco a pouco, cuidemos mais do próximo. Assim, estaremos cuidando mais da gente mesmo. É isso que Jesus espera de todos nós. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Agradeço a companhia de vocês, agradeço as vibrações. Vamos fazer então a nossa prece final. Agradecendo ao Mestre Jesus por ter nos inspirado a estarmos aqui hoje, ouvindo essas palavras que nos renovam a esperança, que nos fazem refletir e ressignificar algumas questões em nossa vida.
Sabemos que sem o Mestre não temos condições de seguir adiante. Sabemos que a espiritualidade superior, nosso anjo guardião, torcem por nós, nos inspiram, nos orientam. Cabe a nós estarmos atentos a estes conselhos. Convidamos um benfeitor a magnetizar as águas expostas, o nosso lar, abençoar o nosso lar, a todos aqueles a quem estivermos pensando neste momento. Certos de que fomos atendidos, agradecemos o amparo e encerramos o trabalho desta tarde. Que assim seja. Até mais, amigos.